Bom dia a todos. É um prazer, honra, né, estar falando com vocês aqui. Queria agradecer o Cid, nosso presidente aqui da CI, também o Melo, que me fez o convite. E parabenizar o trabalho, né, o aniversário da CI. Fiquei encantado com esse auditório aqui, que nós vamos usar agora também para algumas atividades, né? Bom, pessoal, nós vamos passar um pequeno filme da nossa empresa, uma pequena história, e depois eu vou entrar nesse assunto, que é um assunto que está em pauta agora na nossa empresa nos últimos 10 anos. Okay, então eu vou passar um filme para contar um pouco da nossa história. Os últimos tempos têm sido de provação, adversidades, mas também de resiliência. Perseverar é uma qualidade tão importante quanto sonhar e realizar. A pandemia trouxe, de fato, inúmeras dificuldades e perdas. Muitas empresas tiveram que se reinventar. O digital surgiu como uma agradável solução, o que, de fato, só reforçou a qualidade do nosso trabalho. Neste período caótico, tivemos um crescimento exponencial de 140%, superando todas as expectativas. Afinal, estávamos preparados e fizemos da dificuldade a nossa maior oportunidade. Com o início da vacinação, enfim, pudemos retomar as atividades presenciais. Reabrimos nossas lojas físicas com muita alegria e perseverança de todos. A volta dos clientes às lojas marcou uma nova fase após este período de provações. Agora, o céu é o limite. Novos períodos pedem novos ares. E neste contexto, tivemos a reforma das lojas, deixando o ambiente muito mais moderno e acolhedor para os nossos clientes. Outra grande conquista foi a mudança do centro de distribuição para uma nova sede, muito maior e mais moderna. Agora, a Oscar tem uma sede à sua altura e relevância. Outro ponto importante foi a chegada da Diadora ao Brasil, através das mãos do Grupo Oscar. A aquisição da Carioca Calçados também fez parte do plano de expansão do grupo. Isso é apenas o começo. Tivemos também as comemorações dos 10 anos do Recicalce, projeto social e de acolhimento em parceria com a própria Oscar. As sacolas retornáveis, uma ideia do nosso programa Bi-Ideias, hoje fazem o maior sucesso. Neste período, surgiu o programa Acelera Oscar, uma iniciativa a fim de reunir as melhores startups de tecnologia para alavancar a inovação do Grupo Oscar. E depois de tantas conquistas, depois de 2 anos, pudemos realizar a Corrida Oscar, um dos eventos mais tradicionais da região do Vale do Paraíba. Voltamos com força e viemos pra ficar. E por fim, desenvolvemos inúmeras campanhas ao longo do ano, como as ações de inverno, namorados, Black Friday, Natal, volta às aulas, entre outras, performando com beleza e resultado. O Grupo Oscar ainda tem muito para crescer, expandir, progredir e queremos você junto conosco. Os últimos tempos têm sido de provação, adversidades. Muitas pessoas perguntam para mim por que calçados, Oscar? E por que Oscar Calçados? Eu, quando era garoto, numa fase muito difícil da nossa vida familiar, eu morava aqui em São José dos Campos, na década de 70, e mudamos para São Paulo, e eu fui estudar, fui fazer Senai, eu queria trabalhar numa indústria. Fiz ajustagem mecânica, fiz ferramentaria, e depois trabalhei numa fábrica de mola, lá em Belenzinho, em São Paulo, e, na verdade, eu acabei não gostando daquele ambiente fabril, porque as minhas origens eram do varejo. Mas, mesmo assim, eu continuei estudando, fui fazer curso técnico, e nesse momento eu entrei numa loja de calçados, morava na Zona Leste de São Paulo, em São Miguel Paulista, e entrei numa loja de calçados para trabalhar de estoquista, e fazia um freelancer lá durante todos os sábados. Eu fazia Senai durante o dia, e nas minhas férias, ao invés de eu ir para a indústria, porque naquela época o Senai, 6 meses você trabalhava na indústria, 6 meses você era aprendizagem industrial, 6 meses você trabalhava, estudava, né, período integral.
Mas nessa época eu trabalhei nessa loja de calçados durante toda a minha adolescência e a minha juventude, passei trabalhando e estudando. E eu ficava admirado, né? Porque eu chegava em casa e falava assim para minha mãe: nossa, mãe, esse negócio de sapato dá muito dinheiro, porque, cara, agora eu tô vendo que não é tanto assim. Mas, naquela época, sapato não tinha tanta variedade como tem hoje. Naquele tempo também, estou falando de 1974 até 1978, a variedade de calçados era pequena, né? Não existiam tantos tênis, essas marcas Nike, Adidas, nem tinha. Tinha muito Lecheval, Quixote, Bamba, Conga, essas coisas que existiam na loja, né? E o dono da loja, o Jair, ele comprava 30, 60, 90 para pagar e vendia à vista. Não existia crediário também nessa época. E, bom, passaram-se o tempo e eu me formei técnico e fui trabalhar numa fábrica em Mogi das Cruzes e passei também no vestibular e fui fazer engenharia mecânica na Universidade de Mogi das Cruzes. Nessa época, eu entrei nessa fábrica como técnico mecânico e lá fiquei 8 anos. Uma empresa chamada Aços Anhanguera, que depois passou a ser Vilares, depois Gerdau, em Mogi das Cruzes. Aí nessa época, em Mogi, no ano de 1982, uma crise na indústria, eu juntei uma graninha também e eu tinha esse Fiat 147 que eu tinha comprado. Lembra, Oswaldinho, do Fiat? Eu vendi esse Fiat, fiquei a pé. Em 1982, meus pais moravam aqui já em São José. Eu e minhas irmãs montamos uma loja no Jardim Satélite, que hoje é a nossa matriz ali, quase na esquina com a Cassiopeia. Então foi a primeira loja nossa, em 1982. Portanto, nós completamos 40 anos no ano passado e esse ano, agora, 41 anos, agora em setembro, nesse mês de setembro. Nessa época foi... E por que eu fiz isso? Porque eu estava estudando, nesse mesmo ano eu casei, né, estudando à noite, trabalhando numa fábrica e montei loja. Foi uma loucura, uma correria danada. E minhas irmãs trabalhavam na loja até 1986. Em 1986, eu já tinha me formado, em 85, comprei uma casa em Mogi, lá em Mogi das Cruzes, que a minha esposa era professora. Depois montamos uma loja lá de calçados também para ela. E assim, eu pedi a conta, eu já não tinha meu fundo de garantia, já não tinha, falei, sabe uma coisa, eu vou pedir a conta. Eu já estava formado, já tinha minha casa própria, e falei, agora eu vou empreender. E quando eu falo em empreender, muitas pessoas falam, puxa vida, como é que eu faço para abrir uma empresa, para empreender e abrir uma empresa? Eu sempre falo que você não precisa ser empresário para empreender. Então, você pode empreender dentro do seu negócio, trabalhando para outra pessoa. Você não pode deixar de ter essa mentalidade empreendedora, independente do local onde você esteja. E essa mentalidade eu carregava comigo, porque mesmo técnico mecânico, engenheiro, eu queria o melhor para a fábrica que eu trabalhava. Eu trabalhava na manutenção, eu queria reduzir custos, eu queria, sabe, fazer melhor. Naquela época de 78 até 82, até 86, foram tempos difíceis no Brasil. Você não podia... Você tinha que nacionalizar tudo, você não podia importar. Eu era engenheiro mecânico de manutenção. Às vezes uma máquina dava problema num cilindro, vazando óleo, e eu tinha que tirar, e eu tinha que mudar a cabeça do cilindro, colocar outra gacheta, eu tinha que nacionalizar, eu tinha que fazer o diabo para... E eu fazia. Teve um exemplo até de uma bomba italiana que tinha uma gacheta que vazava óleo. Naquele tempo o óleo vazava, ia para o esgoto, ia para o rio Tietê, né? Então ninguém nem se preocupava com isso, com o meio ambiente. Mas mesmo assim eu era preocupado, porque eu tinha um gráfico na minha sala de acompanhamento de vazamento de óleo, e eu peguei e adaptei um selo mecânico nessa bomba italiana. Eu tinha 22 anos de idade, quer dizer, essa visão empreendedora a gente precisa carregar com a gente. Eu sempre falo isso para os nossos colaboradores, né, porque você não precisa abrir uma empresa.
Então, isso é mais uma provocação também. Bom, aí nessa época, se passaram 86, eu saí da empresa, eu era muito benquisto lá, pedi demissão e vim trabalhar em São José dos Campos. Viajei durante 20 anos de São José a Mogi das Cruzes, todos os dias, e a minha loja no satélite. Eu tinha 6 funcionários, e eu abaixo de mim na empresa eu tinha 50. Quando eu cheguei, meu padrão de vida despencou. Eu ganhava na época, aproximadamente, como engenheiro, uns 30 salários mínimos. Tudo bem que o salário mínimo na época não era lá essas coisas. Não sei se vocês lembram da história de queremos o salário mínimo a $100, eram $80 mais ou menos. Então o salário mínimo era muito ruim. Mas eram 30 salários mínimos. Eu vim ganhando 5 salários na minha empresa, porque não dava para pagar mais. Então meu padrão de vida despencou. Eu assumi isso e durante todo esse tempo, de 82, de 86 até 89, passamos mais algumas crises. Em 1987, foi uma crise muito grande também no país, mas nós conseguimos vencer. E eu pensei, puxa vida, eu preciso crescer, eu preciso montar mais lojas. E o meu objetivo era ter 6 lojas. Eu falei, 6 lojas tá bom. Mas aí depois, a segunda loja foi muito difícil. As pessoas perguntam, você tem uma para montar a segunda? Eu sempre aconselho que o segundo negócio é a parte mais complicada e mais difícil de qualquer negócio, é o segundo. Porque depois que você tem 10, representa 10%. Agora, quando você tem você monta outro, você praticamente está ali, você dobrou o negócio. E você dobrou a tua energia, dobrou sua necessidade de capital de giro, dobrou sua preocupação, e às vezes você não está preparado para montar o segundo negócio, a segunda loja, a segunda empresa, a segunda fábrica, seja lá o que for. O segundo é o grande problema. Aí nós montamos a segunda loja em Jacareí, na época, e quase que eu quebrei nessa época, justamente por isso, porque eu não estava preparado para ter o segundo. Mas depois nós remodelamos o negócio, fomos abrir a segunda loja somente em 1989. Aí nós abrimos o Jardim Paulista, depois abrimos a Rua 15, e meu grande momento de disruptura foi quando eu abri a loja no Center Valley, no shopping, porque eu estava num bairro, depois eu montei no centro e montei no shopping. Isso aí foi um momento assim, bastante de inversão da curva. Também quando a Rede Globo, que hoje é Vanguarda, se instalou aqui no Vale Paraíba, eu fui uma das primeiras lojas a investir em propaganda, e na época, era uma época de crise do petróleo, e nós fizemos uma campanha de liquidação no bairro e anunciamos a Rede Globo. Foi uma loucura. Destruíram quase a minha loja, porque invadiram a loja, tinha centenas de pessoas, nós tivemos que abaixar as portas, porque foi uma loucura. Liquidação naquele tempo, ninguém fazia, olha na televisão, hoje liquidação está meio desprestigiado, né? Então, mas naquele tempo não. Aí nós fechamos a loja e começamos a fazer liquidações de portas fechadas, entrava de 10 em 10 pessoas dentro da loja. Então, isso aí foi uma forma que nós crescemos na época. Essa aqui é a inauguração, em 1982. Então, não tinha dinheiro para fazer fachada, a gente colocou uma faixa de pano, né? Então, preço de inauguração, crediário próprio. Essa é a foto do dia, dia 17 de agosto de 1982. Era uma lojinha pequenininha, branca e verde, sou palmeirense. Aí fiz a loja, o chão quadriculado, uma cortininha. Só que eu queria uma loja bonitinha, não queria estoque aparente. Eu fiz as vitrines, eu mesmo desenhei a loja, né? Meu pai e meu avô que fizeram o forro, o piso. Então, tinha poucos produtos. Aquele Jair que eu tinha trabalhado com ele na minha adolescência me ajudou muito com os fornecedores, né? Então, essa loja, no primeiro dia que nós inauguramos, nós vendemos um par de sapatos e nós ficamos muito felizes.
vendemos um par de sapato de um cliente que foi convidado para ir lá no coquetel de inauguração e comprou um sapato. Nós falamos, nossa, esse negócio vai dar certo. Imagine vocês, num bairro, né? Eu não estava no shopping, eu estava num bairro. E muitas pessoas perguntam, puxa vida, se você tivesse começado de novo, se eu tivesse começado de novo, eu ia começar num bairro. Não adianta você querer ir para o shopping. Tem gente que fala, ai, eu só gosto de shopping. Aí monta uma loja no shopping e se ferra, não adianta. Você não está construindo algo para você. Você está construindo algo que vai prosperar. E muitas vezes é no bairro que está o potencial. Então, eu abri essa lojinha e... Bom, nesse caso, nesse dia, foi uma alegria muito grande. E essa loja, depois nós fizemos fachada, nós fomos arrumando. E essa loja tinha 50 metros quadrados, tinha 8 de frente por 6, 48 metros quadrados tinha essa loja. Depois nós reformamos ela 11 vezes. Sempre estava reformando. Na época do overnight, quando estava todo mundo aplicando dinheiro no banco, eu estava investindo na minha loja. E minha meta era me igualar à Elite Calçados aqui da rua 7 de setembro. E tinha uma loja aqui na esquina. Carlinhos. A minha meta era ser Elite Calçados. Como eu falei, era verde e branco. Depois me falaram, o professor Beni falou, Oscar, esse negócio de verde não está com nada para sapato, esse negócio de verde aí e branco, isso aí é para enfermaria, negócio de saúde, sua cor é vermelha. Aí nós mudamos o logotipo e a partir daquela época, as nossas cores ficaram vermelhas do logotipo até hoje. Mudou-se o logotipo, tal, mas a cor sempre foi vermelha. Nossa, eu apertei aqui sem querer. Então, por que calçados? O Fiat, aqui a história do Fiat, a lojinha, 1982. E agora eu vou passar mais um filminho rapidinho também, 1 minutinho. Pode passar para mim. Foi nada fácil, mas foi muito gratificante. Não foi nada fácil. Tem algumas lojas, né, que nós mudamos o layout recentemente. A gente procura sempre estar modernizando as lojas, né? Bom, pessoal, muito do nosso sucesso e do meu sucesso, assim, como empreendedor, como empresário, se deve à minha família. Eu acho que sem minha família, eu não seria nada, né? Porque no começo, como eu falei para vocês, eu comecei junto com as minhas irmãs e somos sócios até hoje, né? A família foi a minha base de sustentação, na fase difícil, nas fases fáceis, difíceis. Sem a família, eu não estaria aqui, né? Muito provavelmente não. A nossa família é muito unida e essa história de empresa familiar dá certo. Os maiores conglomerados do mundo são empresas familiares. Muitas pessoas podem falar, não, você tem que profissionalizar a empresa, tem que trazer profissional de fora. Não, você pode trabalhar, só que você precisa profissionalizar a sua família. A família precisa
ser profissionalizada. Quando eu comecei, eu também não sabia nada disso, né? Fui montando o negócio. Então, hoje, pesquisas indicam que apenas 33% das empresas, né, empresas familiares, conseguem ter sucesso na sucessão. E apenas 10 a 15% conseguem chegar na terceira ou quarta geração. Então, é um problema que só muda de endereço. Um problema em qualquer parte do mundo. Tudo bem, tem as questões culturais, mas todas as partes, a questão da empresa familiar, as dores são as mesmas, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Fatores para insucesso nos resultados, né, conforme pesquisa: preparação inadequada dos sucessores, centralização do poder. O dono tem a empresa, a família, mas não é a empresa familiar, é a empresa minha. A empresa é minha. A questão também esse é o maior problema de conflitos familiares. Eu não vou entrar muito em teoria, né? Porque quando os meus filhos vieram, eu tenho 2 filhos, o Bruno, que hoje ele é o CEO da empresa, e o Renan, mais novo. Os 2 eram esportistas, o Bruno era jogador de futebol profissional, e o Renan queria ser jogador de tênis profissional. Os 2, eu sempre investi em esporte, desde em Mogi das Cruzes, aqui em São José. Eu sempre fui fã do esporte, para realmente socialização das crianças. E na época mais difícil da nossa vida, como casal ou como família, ou questão de grana, foi estar com meus filhos praticando esporte. Porque eu não tinha nem tempo de criar meus filhos. Eu estava estudando, trabalhando, à noite, trabalhando durante o dia. E meus filhos, se não estivessem praticando esporte, estariam fazendo o quê? Então, hoje, acho que alguns de vocês sabem, né? Nós somos agora proprietários do São José Esporte Clube, do advento da SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol. Nós agora somos os donos do time de futebol do São José. E por quê? Nós temos um propósito, nós queremos construir um centro de treinamento, nós queremos fazer muita coisa para os jovens, para as crianças. Então, todos nós, jovens aqui, eu sei que tem muitos jovens, tem gente que não é casado, tem gente que é casado. As crianças têm que sair do quarto e ir para a quadra, para a rua, têm que praticar esporte. O esporte é fundamental para todas as idades, mas principalmente para a adolescência, meninos e meninas. Então, essa questão dos meus filhos, quando o Bruno, jogador profissional, jogou até os 30 anos, hoje ele está com 40. Ele encerrou a carreira, teve uma carreira até bacana, jogou na base do Palmeiras, depois foi para o exterior, jogou em vários países. O Renan fazendo engenharia civil nos Estados Unidos, jogando tênis, se formou engenheiro, jogando tênis pela universidade. Quando eles voltaram, eu achei que o Renan ia querer trabalhar numa construtora, nós somos sócios de uma construtora, mas ele falou, não, pai, eu queria trabalhar com você no marketing, porque ele gosta de marketing. E o Bruno quis trabalhar comigo na empresa. Foi uma alegria muito grande, mas ao mesmo tempo eu falei, ai meu Deus, o que eu vou fazer com os meus filhos aqui? Porque meus filhos com 18 anos, eles já estavam fora de casa. Eu não conhecia meus filhos como sócio ou como trabalhar na empresa. Só que nós pensamos na nossa reunião da família, nós precisamos consultar alguém que entende. Então, eu não sou essa pessoa capacitada para fazer a sucessão na minha empresa, no começo. Agora sim, eu estou melhorando cada dia, estamos nessa fase ainda, mas eu não sou a pessoa capacitada para entrar na empresa, porque tem muitos conflitos, tem muitas coisas escondidas na família, tem muitas coisas que não são abertas. Tem o pai que não gosta da nora, o cunhado, a cunhada que não fala com a outra concunhada, o irmão que acha que foi passado para trás. Tem muitas coisas, tem uma zona cinzenta que precisa alguém de fora fazer esse trabalho. Então eu oriento vocês aqui, praticamente, se alguém estiver nessa fase, que contrate uma consultoria especializada em sucessão familiar. Contrate, porque essa pessoa tem capacidade
psicológica, neurológica, sei lá, tem um monte de coisas que estão envoltas. E ela faz entrevista. Então, contratamos uma empresa do Rio Grande do Sul, do Werner Bohaudit, muito bom, ele tem um livro, então, inclusive. Ele trabalhou com a gente durante 2 anos e essa pessoa com a equipe dele, nós que construímos tudo, mas não foi uma coisa assim, minha, eu impondo. Ele foi fazendo com que nós construíssemos. Então nós temos a primeira geração, que são eu, minhas irmãs, a minha mulher, meu cunhado, e nós temos 5 da segunda geração. São meus 2 filhos, 2 filhos de uma irmã, mais um filho da outra irmã. Então nós somos em 5 da segunda geração. 3 da segunda geração quiseram trabalhar na empresa. As 2 meninas não quiseram trabalhar na empresa. Então, na nossa família da segunda geração, tem 3 que querem trabalhar na empresa e 2 meninas que não querem. Uma é psicóloga, a outra tem uma empresa de moda, não quer trabalhar na empresa. Mas elas são sócias. Isso é muito importante, são sócias. Depois eu vou mostrar um outro gráfico para mostrar isso. Então, de fato, quando esse grupo veio, ele entrevistou, conversou comigo, conversou com as irmãs, colocou tudo, sabe? Aquelas dores, né? Aquelas desconfianças. Nossa, eu não sei se o meu filho vai ter capacidade. Meu filho falando, meu pai não dá liberdade. Sei lá o que rolou, mas todos esses assuntos foram tratados num ambiente muito bacana com essa consultoria. E foram trabalhando as cabeças das pessoas. Isso é fundamental para evitar isso aqui, conflitos de interesse. As coisas podem ser faladas, conversadas. Se vocês olharem no YouTube, tem uma passagem da Jacto, da empresa Jacto de Pompeia, que é de uma família de japoneses, que em 1930 e pouco, eles montaram essa empresa e houve um conflito familiar terrível lá, depois eles contrataram uma consultoria também, tudo que eu estou falando foram coisas que eles falaram também, e foi muito importante. Assistam para vocês verem a história da Jacto, que é fantástica a história deles, em termos de sucessão familiar, os problemas, os conflitos, como eles resolveram, tudo isso aí. Né? Então fica essa... Bom, no começo, quando você monta uma empresa, você é o fundador. Você é o dono, você manda, desmanda. Só que você, como pessoa, constitui uma família e a sua família vai crescendo. E nesse momento, você também abre uma empresa e a empresa também vai crescendo. E você, como empresa e família, você também abre outras sociedades, outras empresas e que também vai crescendo. Aí, no primeiro momento, você que era o fundador, você e seus irmãos, ou você, filho do seu pai, você é o fundador, com seus irmãos, muitas vezes. Aí nascem os filhos, as filhas, e entre irmãos aqui nascem primos na segunda geração. Depois vem uma nova fase, que aí nascem netos do fundador, que é meu caso, agora eu já tenho 2 netinhas. Minha irmã já tem neto também. Aí nascem primos de segundo grau, e a empresa vai crescendo, chega na 4ª geração, tem bisneto, não é meu caso ainda, bisneto, primo de segundo grau, primos de 3º grau, fora os agregados, nora, cunhada, e um monte de pessoas dentro da sua organização. E como é que você resolve essa parada? Você vê, no começo, então, você tem a sua família. Membros da família. Membros da família como um todo. Seus irmãos, seu pai, sua mãe. Aí você resolve, junto com eles, alguns deles, nem todos, você constitui uma empresa. Aí você contrata executivos, né, também, porque às vezes a empresa vai crescendo, você precisa ter executivos na sua empresa que não pertencem à família. Então está aqui um grupo de executivos, né, empresa, sem vir com a família.
Mas você tem membros da família nesse conjunto, na intersecção desses conjuntos aqui, que são membros da família que trabalham na empresa. Vocês possivelmente, acontece isso na empresa de vocês, né? Vocês têm empresa, tem membros da família que trabalham na empresa e tem executivos que não trabalham na empresa. É nesse ponto aqui que muitas vezes a gente precisa de gente com mente empreendedora. Não só desse, mas desse também. Aí essa empresa vai crescendo e se monta sociedades, porque no final das contas, quando monta uma empresa e membros da família que trabalham na empresa, se constitui uma sociedade. Se constitui uma sociedade que tem propriedades também. Nesse momento, tem proprietários dessas empresas que não pertencem à família. Muitos de vocês também, como é o meu caso, eu constituí algumas sociedades dentro do meu negócio que não pertencem à minha família. Então são executivos ou proprietários de algumas partes ou de algum negócio ou você vendeu participação acionária que não pertencem à família. Aí tem membros da família que são proprietários, mas eles não trabalham na empresa. Eles são apenas proprietários, sócios, não trabalham na empresa. Eu quero ser médico, eu não quero me envolver com isso, com minhas sobrinhas, mas eles são proprietários também. São membros da família. Tem proprietários que não pertencem à família e que trabalham na empresa, porque aqui tem membros da família, proprietários, aqui tem proprietários que não pertencem à família, mas aqui tem proprietários que pertencem à família e trabalham na empresa. Tá. Proprietários que não pertencem à família, fora desse conjunto aqui. E tem o central aqui, que é meu caso, e de muitos de vocês, que nós somos membros da família, somos proprietários e trabalhamos na empresa. Então, são vários acordos que precisam ser estabelecidos. Tem um membro da família aqui que ele não é nem proprietário, ele não é membro da empresa, ele não trabalha na empresa. Então esse aqui ninguém dá nem bola para ele. Agora, esse membro da família aqui que é proprietário, mas não trabalha na empresa, você precisa ter um fórum, você precisa ter um controle, você precisa ter um acordo de acionista para mostrar com transparência a distribuição de lucro. Porque ele pode não ter prolabore, mas ele tem participação no lucro. E muitas famílias brigam por isso. Todos têm talentos. Muitas pessoas não têm o talento para ser diretor, mas tem talento para ser no marketing, tem talento para ser gerente administrativo, outro tem talento para ser diretor, outro tem talento para ser comprador. E você precisa estabelecer a questão de prolabores também, dentro da empresa familiar. Tudo isso aí tem que estar muito, muito bem pactuado. Muitas pessoas não trabalham, mas no final do ano ele quer saber do lucro que a empresa está dando. E se a empresa não tiver esse fórum adequado de transparência, pode haver conflitos, podem ocorrer conflitos que quebram a empresa. Conflito familiar quebra a empresa. Acho que quando eu falo isso, provavelmente vocês lembram de casos que ocorreram recente, ano passado, de brigas internas por conta disso. A pessoa não trabalha, então não vai ganhar nada. Não é isso. Você tem que estabelecer. Quem trabalha, membro da família, que trabalha na empresa, ele é um empregado normal, como qualquer outro. Ele é o empregado dessa estrutura. E ele tem que ter essa consciência de que ele trabalha para todos. Para o todo. Ele não trabalha para ele só. Ele trabalha para todos. Inclusive aqueles que só querem o lucro. Trabalha para ele. Ele tem prolabore. Essa mentalidade dos jovens, quando entram na empresa, que tem que abrir mão. Tem que abrir mão um pouco
Fugiu a palavra agora, mas tem que ser um pouco, assim, abnegado, talvez, de saber que ele tem que trabalhar para o conjunto da sociedade, da empresa e para o sucesso do todo. Para isso ele vai ganhar. E na nossa empresa nós estabelecemos que quem é membro da família e trabalha na empresa merece ganhar mais do que o salário de mercado. E nós estabelecemos que vai ser 25% acima do valor de mercado. Porque é comum o pai colocar o filho para trabalhar, ele é filho, o cara é gerente lá de qualquer coisa, R$2.000 tá bom para ele. Aí ele paga 2.000, a hora que ele precisa de dinheiro, pede para o papai. Sabe? Isso não existe na nossa empresa. Todos têm Prolabore. E o Prolabore é 25% maior que o mercado. Sabe por quê? Porque trabalhar com a família é um pé no saco. Tá certo? Tem que desculpa o termo, tem que engolir sapo todo dia. Sabe? Trabalhar com família. Tá? E vocês sabem disso que eu estou falando. Então, o cara tem que ganhar mais. Então, o gerente, se é 20.000, na nossa família é 25. Para isso, você precisa ter uma estrutura que consiga abocanhar. E você tem que ter um organograma na sua empresa. Não pode ser um acomodograma. Acomodar gente lá na sua empresa. Esse meu filhinho aqui, coloca ele lá. Porque enquanto ele está lá, o papai colocou, o dia que o papai não tiver mais, alguém vai chegar e falar para ele, enquanto você estava aqui, o papai queria, mas agora você cai fora. Então, não pode ser um acomodograma, tem que ser um organograma com funções estabelecidas, com ganho, com Prolabore. A empresa, a sociedade tem que suportar todo esse Prolabore, que é maior que mercado. Não é isso? Então, e na hora de dividir o lucro é igual para todos. Para todos, quem trabalha e quem não trabalha, se tiver lucro. Nessas últimas 2 anos, o lucro foi pequeno em todas as empresas, muitas empresas com prejuízo. Quem não trabalha na empresa não teve lucro, tampouco teve Prolabore. Muitas empresas tivemos que diminuir o Prolabore também na crise para suportar. Aconteceu na nossa empresa isso, tá? Em várias outras também. Então, esse gráfico aqui, que não é meu, né, eu construí também junto com essa consultoria. Eu não tinha a mínima noção dessas coisas quando nós começamos há 10 anos atrás. Eu sabia que a coisa acontecia. Eu sabia que era por aí, mas eu não sabia como. A hora que você começa a ver isso, você começa a ver as relações, os documentos que tem que ter, os pactos. 10 anos atrás, nós começamos a fazer esse trabalho e nós fizemos um pacto de família junto com essa consultoria que começou a sucessão na prática. Então, eu vou dar o case nosso, como nós fizemos, que foi a sucessão na prática. Tem uma analogia aqui do bastão, aqui, uma corrida de revezamento, a sucessão é mais ou menos isso, uma corrida de revezamento. Sai o cara lá às 20 km por hora, correndo no circuito. Num determinado momento, alguém tem que passar o bastão para ele. Tá? Então, ele, ao passar pela pessoa que está com o bastão, quer dizer, ele sai sem o bastão. Alguém está com o bastão num determinado ponto da corrida, segurando o bastão. Quando esse sujeito vai chegar perto, o cara do bastão já começa a se preparar. Opa, está chegando o cara, eu preciso passar o bastão na corrida de revezamento. Não é isso que acontece? E ele já se posiciona. Quando o sujeito passa, o corredor passa, ele começa a correr junto com ele, mas não passa o bastão. Por quê? Corre o risco do bastão cair. Então ele corre e ele atinge a mesma velocidade do corredor. E nesse momento, praticamente a velocidade fica zero, equilibrada ali. E ele pega e passa o bastão sem risco do bastão cair. Nesse momento delicado, ele passa o bastão, o cara segura o bastão e ele continua correndo com o cara. Continua correndo junto, mas
sei lá, uns 5, 10 quilômetros e vai desacelerando. E o cara passa o bastão para o outro depois na outra ponta. Eu acho que é mais ou menos uma analogia importante entender que você tem que se preparar para passar o bastão. O sucedido tem que se preparar muito para receber o bastão e depois os dois caminham juntos por um determinado momento. Então, mas eu estou falando isso porque nós tentamos fazer isso, estamos fazendo, e ainda eu estou correndo junto com meu filho, estou correndo junto. Tá? Estamos juntos. E ele gosta da minha presença, e eu gosto de trabalhar com os meus filhos, e valorizo os talentos deles, eles valorizam os meus talentos. Sei que eles não vão ser igual a mim, eu também não quero que eles sejam, eles têm que ter a identidade deles, mas dentro de um conceito, de um ecossistema estabelecido empresarial. Esse dia aqui ocorreu há uns 7 anos atrás, onde estavam todos da primeira geração. Aqui estou eu, aqui está meu filho, aqui está minhas sobrinhas, meu sobrinho Luiz, meu sobrinho e tal. Estamos todos aqui nessa sala, onde nós estamos assinando o pacto de família. Nós construímos esse pacto sob a orientação da consultoria, mas quem construiu o pacto foram os jovens. Não fomos nós, da primeira geração. Eles construíram o pacto, eles aprenderam, e eles foram muito mais conservadores do que nós. Vou dar um exemplo. A empresa tem um caminhão. O caminhão não pode ser usado para fazer mudança, só pode usar o caminhão para a empresa. Mas se eu precisar usar o caminhão para transportar uma geladeira da minha casa, paga a transportadora e faz. Sapato. Eu vou lá na loja, eu pego o sapato. Vai na loja e paga. Tem desconto? Não tem desconto. Paga com o cartão. Mas se eu quiser comprar no cartão de crédito da loja, compra, faz o crediário. Mas eu posso ir lá no estoque e pegar o sapato? Não. Pede para o atendente, te atender, e você vai pagar comissão para o atendente. Não é casa da mãe Joana. Não é para chegar lá e pegar tudo que quer. Porque, às vezes, por causa de um almoço, por causa de um par de sapatos, os sócios brigam. Imagina aquela quantidade de gente, tem aniversário. Aniversário tem todo dia agora. Todo dia, aniversário de criança. Imagina a minha nora, a minha sobrinha, ir na loja, deixa eu pegar um par de sapatos que eu vou no aniversário. Ninguém quer comprar nada, só quer pegar sapato. Isso aí é no restaurante, isso aí é na empresa de salão de beleza, isso, os sócios e os filhos e os netos, todo mundo quer tirar uma casquinha do negócio. Se não tiver regras claras, aí vira uma bagunça. Aí daqui a pouco você... Não é nem questão financeira, dá a impressão que eu estou falando de picuinha. É questão mais conceitual. É conceitual, não é picuinha. Sabe? Um sapato, R$100. Lá, vou pegar um sapatinho, chinelinha havaiana, que custa R$30, vou pegar de presente. Passa lá, pega a sacola e vai embora. Nem no estoque tira, fica um controle do estoque, que não tem controle. Aí depois começa a sumir sapato. Também o sócio vem aqui e pega, quem consegue controlar isso? Porque a gente tem uma controladoria, um controle de estoque absurdo. Que a gente vende no e-commerce agora. Quando o cara compra o 39, ele quer o 39. Às vezes o sistema está o 39, mas fisicamente é o 40, porque alguém foi lá e vendeu e não trocou. Aí isso aí começa a perder venda, começa a insatisfação do cliente, né? Muitas vezes por conta até dos sócios mesmo que fazem isso. Então, agora, como é que você vai chegar na tua empresa e vai falar, a partir de agora, ninguém pega nada, ninguém come nada, ninguém bebe água, ninguém faz... Isso aí é complicado. As coisas vão construindo. Então, é sempre bom juntar e fazer um pacto. E esse pacto foram construídos pela segunda geração. Eles foram rigorosos. Até a gente ficou até com dó. Falou, puta, não precisa ser tanto, mas eles foram. E está funcionando bem. Nesse dia também, né, fizemos essa confraternização. Aqui está minha mãe, que estava presente nesse dia. Minha mãe é viva ainda, está com muita saúde, está com 85 anos. Aqui já tem, tá vendo, o neto da minha irmã, o Ian, que agora já está um adolescente, estamos preparando ele também, que isso é muito importante.
essa questão dos jovens estarem entendendo o que é empresa, tal, né? E aqui está mulher do Luiz Fernando, aqui está a esposa do meu filho, o Renan ainda não era casado, agora já é casado. E também nesse pacto que eles fizeram, ficou estabelecido que o grupo estava fechado e que cunhado, nora, primo, não entra na empresa. Então, a minha nora aqui, ela não trabalha na empresa. Por um simples detalhe. Imagine se eu tiver que mandar embora a minha nora. Putz, a minha nora é meio incompetente. Vai mandar ela embora? Meu filho vai... Então, eles também fizeram esse pacto em comum acordo. Não tem. Quem era da família que já trabalhava na empresa ficou. Porque estava até agora, mas os novos, só filhos que podem entrar na empresa. Os agregados não entram. Agregado não entra. Pô, puxa vida, mas a sua nora é uma excelente publicitária, podia entrar. Ela vai montar uma empresa de publicidade. A outra nora montar um restaurante, padaria. Até ajudamos a montar padaria, mas trabalhar na empresa, não. Não é porque a consultoria nos orientou a fazer isso. É um pouco assim, é frio, mas é uma realidade. Que cada um de vocês, na família de vocês, cada família é uma família, não tem uma receita. Mas o que eles recomendam é que evitem o máximo esse tipo de familiar dentro da estrutura e fica o tal do acomodograma, né? Vai acomodando e depois você fica inchado e você começa a ter problemas de relacionamento com isso, tá? Aí fizemos nesse dia no hotel, juntamos todo mundo, isso faz 7 anos. Nesse dia foram várias brincadeiras, aquele congraçamento, aquela alegria, e onde nós assinamos esse pacto. E está aqui o pacto, o acordo familiar, um livro que nós temos aqui, e tem essa caixinha aqui também, que a consultoria, inclusive, que pediu. E nós colocamos dentro dessa caixinha, cada um colocou o que estava sentindo naquele momento, num papelzinho, escreveu várias coisas, vários bilhetinhos, e nós vamos abrir daqui 3 anos. Está guardada essa caixa, com esse cadeado aqui, e nós vamos abrir daqui 10 anos, eu vou entender o que eu estava pensando há 10 anos atrás, e todos nós vamos abrir. E cada um vai ser de fórum íntimo, se alguém quiser ler, vai ler, quem não quiser. Então é bacana, porque hoje a gente está com uma certa maturidade, mas naquele tempo nem tanto. Então nós vamos ver isso agora. Daqui 3 anos nós vamos abrir a caixinha. Nem sei onde está a caixinha ainda, preciso até perceber. Deve estar na casa da minha mãe, mas está guardada, porque alguém deve ter tinido para isso. Tá? Então, isso aqui são eu e minhas 2 irmãs, somos sós até hoje. Tá? Esse aqui foi no dia que nós fizemos. E nesse dia foi muito bacana, porque eles fizeram um trabalho para nós, eles fizeram uma árvore genealógica, colocaram eles aqui na árvore, tudo, começando aqui de baixo e subindo a árvore. E nós fizemos um filme para eles. O filme que nós fizemos para eles foi contando a nossa história da empresa e eles, numa linha de baixo, aparecia, abrimos a loja tal, aí aparecia eles na piscina, jogando futebol, dando risada, brincando. Abrimos não sei o quê, alguém se formando, festa de formatura e não sei o quê. Viagem à Disneylândia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quer dizer, a vida da empresarial e a vida familiar. Fizemos 2 linhas e ficou muito bacana, porque esse trabalho nós fizemos para eles. Foi bem emocionante. Então, isso aqui são a 2ª geração, né? O Bruno, Luiz Fernando, que é engenheiro civil da Montante. O Renan, que é o nosso gerente de marketing. A Ana Paula e a Luísa. Ela é psicóloga, ela fez administração, tem uma empresa de moda, as 2 não trabalham na empresa. Tá. Eu acho que mais que conselhos, meu tempo também acho que já está indo, então mais que conselhos, na verdade, isso aqui é uma provocação.
Para os fundadores, né? Se você criou algo, né? Todos nós aí fundadores criamos algo, tenha certeza de uma coisa: continuar, independente da sua presença. Né? Cuida para que o negócio dê continuidade, independente da sua presença. Entenda que a sua obra se tornou mais importante que você. Então, empresa não é empresa minha, é empresa nossa, se tornou mais importante do que eu. Inclusive, uma coisa que hoje nós colocamos o Oscar Calçados, naquele tempo, o pessoal pergunta por que Oscar, né? Imagina 40 anos atrás, todos os nomes de loja, e colocava-se o nome pessoal. Eu era fã do Romão Magazine, e eu pensava assim, puxa vida, um dia eu vou ter uma loja de calçados. Achava, mas eu só achava, né? Nem tinha condições para isso. Mas talvez no meu pensamento, a gente tinha isso, no íntimo, né? Porque hoje nós somos a somatória dos nossos pensamentos. Você está aqui porque você é a somatória do seu pensamento. Então, eu tinha talvez isso em mente, né? Que um dia eu ia abrir uma loja de calçado, apesar de não ter condições financeiras para tanto. O que aconteceu? Eu coloquei Oscar. Hoje, o Oscar, o meu sobrenome virou Calçados. Eu vou em algum lugar, é Oscar. Oscar Constantino, Oscar Calçado. Ah, Oscar Calçado. Então é sobrenome. Até minha irmã, quando eu falo, ela fala, eu sou irmão do Oscar Calçados. Aí, hoje, isso aí até, não vou dizer que me afeta, mas é uma coisa que me preocupa. Porque o sucesso se deve à empresa. Eu devo ao sucesso meu pessoal mais à empresa do que a mim mesmo, porque a empresa ficou grande, ficou bacana de trabalhar. Hoje nós temos mais de 2.500 colaboradores, estamos em várias partes do país. Né? Então a empresa ficou mais importante do que eu, e eu tenho essa consciência, né, que eu criei alguma coisa junto com as minhas irmãs, não sozinho, como eu falei, mas é mais importante do que para mim. A sociedade também. A sociedade ela se fixa, né, numa relação de confiança, dinheiro e poder. Qual que é a sociedade? Se fixa nessa relação. Eu tenho que confiar no meu sócio. Tem dinheiro na entrada, muitas coisas, dinheiro. É dinheiro pouco, que pode estar devendo também. Então é dinheiro pouco, é dinheiro muito, é dinheiro médio. E a questão de poder, né? Às vezes, você é CEO, o outro não é CEO, então tem que entender também essa hierarquia dentro da empresa. 3 variáveis muito delicadas. E na família, isso aí acaba sendo potencializado. Essas coisas. Tem que cuidar disso. Para os herdeiros também, entender que você não vai receber um patrimônio. Você vai receber um patrimônio, mas ele é dividido. Ele é dividido. A não ser que você for o único filho, papaizinho vai te dar tudo, você é o único filho ali, vai dar tal. Aí você não divide em nada, é só você e beleza. Mas depois você vai casar, você vai ter filho, uma hora vai estar dividido. Então os herdeiros, ou da primeira ou da segunda geração, não vai receber um patrimônio dividido. O herdeiro tem que entender isso. E pressupondo que serão sócios. Porque eu escolhi minhas irmãs para serem sócias. Minhas sócias. Os meus filhos não se escolheram. Eles nem escolheram serem meus filhos. Nem escolheram serem sócios, eles, os primos. Só que agora eles vão receber um patrimônio, vão receber uma pipa de uma empresa grande para cuidar, e vai ser dividido, e eles serão sócios. Para os herdeiros também, né? Eu sempre coloco essa frase, não é minha também, é do Werner, que é o consultor nosso lá do Sul. Tá? Inclusive, eu preciso até uma hora conversar com ele mais. É muito bom. Para os herdeiros, honrar seus pais, né? Conquistar o legado. Somente é possível possuir o legado se o conquistarem, né? Assim, seus pais se sentirão honrados. Aqui é meu pai e minha mãe. Meu pai já é falecido, infelizmente. Faleceu novo. Minha mãe é viva, está com muita saúde, acompanha a gente, vai nas festas, super bacana, está com 85 anos. E é isso aí, meus queridos pais, e obrigado.